Estou vendo a onda do capacitor agora. Estou enxergando que ele está acima de 0, escala 5 volts por divisão, está com 4 volts, começa com 4, termina com 8. Até os picos também estão presentes, ó. A interferência causada pela fonte aparece em tudo quanto é lugar. O que o osciloscópio está mostrando? Está mostrando a tensão DC e a forma de onda correspondente a essa DC. Menu do vertical, olha o que vai acontecer no lado, canal 2. Então aqui está me mostrando a atenuação da ponta e algumas coisinhas a mais. Mas o mais importante é isso aqui, ó, coupling DC. Então quando eu bater coupling DC, vai aparecer algumas opções. Está normalmente em DC. O osciloscópio sempre tem que ficar em DC, porque ele tem que mostrar as tensões em DC e as tensões AC, ou seja, qualquer coisa. Mas ele tem um recurso chamado AC. Eu já tenho notado que muitas pessoas acham que, porque estão medindo tensão alternada, tem que deixar na posição AC. Não. Quando eu coloco em posição AC, estou desligando uma chave e colocando em série um capacitor que vai impedir que a tensão DC passe e vai passar somente a tensão AC. Por isso que a gente chama acoplamento. Estou acoplando somente a corrente alternada. Então eu desliguei essa chavinha interna, está acoplando somente a corrente alternada. Isso quer dizer que ao bater AC, a componente DC da onda vai embora. Ou seja, eu só estou enxergando o 0 e a parte AC. A minha DC, que era aquele intervalo entre 4 e 8 volts, sumiu. Às vezes no Ripple, eu tenho um Ripple da fonte muito pequeno e a tensão de alimentação DC da fonte faz com que o traço vá muito acima. Então, para eu analisar só o Ripple, eu tiro a componente DC e deixo só em AC. O ruído da fonte desse 555, eu não tenho mais a interferência da minha tensão, está exatamente no 0. Então eu posso, além de ampliar horizontalmente, então vou fazer aqui um acerto de posição, eu posso modificar a posição do meu canal 2 e ampliar para ver detalhes do que está acontecendo sem que a minha componente DC da fonte, que é 12 volts, atrapalhe na posição do traço. Então esse acoplamento AC serve exatamente para eu retirar minha componente DC do que estou medindo para observar melhor esse ruído que está acontecendo. Só tem um detalhe muito importante. Eu tenho que lembrar que eu estou ignorando a tensão DC, ou seja, se eu tiver uma tensão DC muito alta, eu vou ser enganado, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Por isso, primariamente, o osciloscópio, se eu deixar em DC, por exemplo, aqui, ele vai sumir o traço, ou ficar numa posição muito ruim, e aí eu não consigo ver as coisas que eu gostaria de ver. Então, ó, mesmo que eu posicione, às vezes eu não consigo ver isso. Ok? Isso é muito importante. Essa posição é para facilitar a minha vida. E eu tenho uma outra posição aqui, que é GND, que é uma conferência. Então, nessa posição GND, eu estou internamente no osciloscópio jogando o sinal para o terra para garantir a minha posição de 0 no traço do osciloscópio. Então, quando eu faço isso, eu estou zerando como se eu estivesse zerando sem ter que zerar nas pontas de prova. Zerar a tensão ou colocar em curto, né? Então, é um recurso a mais. Isso aqui tem que tomar cuidado, porque às vezes pode estar posicionado no GND e você medir alguma coisa e não aparecer nada e causar um acidente elétrico. Então, sempre o osciloscópio
em DC. Você coloca em AC ou GND momentaneamente quando você está usando o osciloscópio. Mas ele sempre tem que estar em DC para sempre mostrar aquilo que realmente existe. Banda. Toda banda, limitação de banda. Esse é um recurso que muitos osciloscópios oferecem, porque às vezes, com banda larga, eu capto também ruído. E às vezes eu estou medindo sinais de baixa frequência e aí o ruído pode me atrapalhar. Então eu limito a banda e você pode ver que o sinal azul, que eu estou atuando, né? O sinal azul, ele ficou mais fino, ou seja, ele está captando menos ruído. Mas como a frequência de meu interesse, que é o causado pela comutação do 555, é muito alta, a limitação de banda também alterou minha visibilidade do sinal, ou seja, ele retirou nuances do meu sinal por conta da limitação da banda. Então eu só posso usar essa limitação da banda se eu não quero observar sinais de muita alta frequência. Então eu vou ver a minha onda quadrada. Vou trocar para o canal 1. Banda. E vou mudar a banda aqui do canal 1. Tem uma indicação desse recurso de banda ligado com esse sinalzinho aqui, ó, tirando a poluição da tela. Quando eu tiver isso aqui na tela, porque você setou o osciloscópio para que a banda fosse limitada. Mais um recurso a ser explorado que é fundamental é o trigger. O trigger é aquele sistema que já vimos anteriormente que estabiliza o traço na tela. Se eu pegar e ajustar o trigger, ajuste de trigger level, ele vai ajustar esse tracinho aqui, ó, essa flechinha que está aqui. E se eu estiver fora do trigger, ele está aqui. O que acontece aqui? Ele está pedindo o trigger, está sem trigger e está congelado. Tem que tomar muito cuidado. A gente deixou o osciloscópio, vou voltar aqui no menu do trigger. Estou no menu do trigger. Está no modo normal. A gente tinha colocado no modo normal para poder ver a onda. Então o que acontece? Se não tiver trigger, eu tenho uma indicação aqui em cima perguntando, interrogação trigger, que não tem trigger. Então o traço está congelado na tela. O meu circuito está ligado, está funcionando. Se eu desligar o meu circuito, o osciloscópio continua mostrando ainda a forma de onda. Na verdade, a forma de onda está congelada na tela. Por quê? Porque está esperando o trigger acontecer para mostrar, atualizar a tela. E isso engana, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então tem aqui o modo alto. Então ele é automático. Ele viu que não veio o trigger, ele já dispara se não tiver sinal. Então eu vou colocar em modo alto. E está zero, ó, não tem sinal. Quando entrou o sinal, está ali. Então vou posicionar o trigger de novo na posição que funcionava. Aí. Então, tirei o sinal, deu um tempo, ele automaticamente dispara o traço com zero e pronto. Ele ignora o trigger depois de um tempinho para dizer para você que o sinal sumiu. Então isso é uma coisa interessante. Mas a gente deve aprender a usar esse trigger de forma mais eficiente. Então o trigger, eu tenho esse trigger level, que vai movimentar aquela flechinha, movimentar essa flechinha aqui, e se ela sair da onda, eu não tenho trigger, ou seja, fica essa confusão na tela. Então, eu só vou ter a estabilidade da onda com o trigger na posição correta. Esse trigger pode ser na borda de subida, como está acontecendo aqui, ou pode ser, então, eu posso olhar aqui no tal do slope, ou posso modificar para a borda de descida. Então, agora eu quero fazer uma análise nessa borda de descida. O trigger está acontecendo aqui, eu posso ampliar e posso ver que no trigger, na borda de descida,
eu também tenho uma pequena interferência acontecendo. Só que é bem menor. Quando eu mudo o slope, eu mudo a borda de subida ou descida, e assim eu posso ver os efeitos, os tempos e tudo mais. Então aqui eu mudo o slope do trigger. A partir da tensão do trigger, eu posso ver o momento certo do trigger. Note que nesse momento aqui, que eu fiz o ajuste, o trigger está capturando a borda de descida desse sinal aqui, ó. Ele está para a borda de descida. Então, o trigger é um recurso simples e muito interessante. Aí eu tenho algumas informações. Eu tenho esse level que está aqui. Toda vez que eu ajusto o trigger, ele está dizendo qual a tensão do trigger. Então, às vezes, isso sumiu da tela, mas eu tenho uma ideia de onde esteja. Tirando a poluição, clear menu. Então, eu tenho aqui os valores observados. Então, se eu mudar o trigger, então estou variando, eu tenho uma ideia de onde está acontecendo o trigger. Para que a imagem não fique correndo na tela numa situação de baixa frequência, nós usamos o ajuste do trigger normal, que fica esperando o trigger acontecer e assim ele atualiza o traço na tela. Se eu, lógico, deixo fora do normal, no alto, então eu tenho uma situação meio complicada de visualização, porque o trigger automático está sempre disparando o traço mesmo sem sinal. Então o osciloscópio tem um recurso chamado hold off, ou seja, ele permite o modo automático. Então ele permite o modo automático, vou colocar no modo alto, sem que aconteça todo esse problema de observação. Então, como funciona o ajuste de hold off? Vamos fazê-lo. Nós temos então aqui hold off time. Então tem um círculozinho branco para poder ajustar. E eu ajusto nesse controle aqui. Então, perceba, quando eu ajustar nesse controle, vai mexer esse valor aqui. Só que ela altera muito pouco. Antes de eu fazer esse ajuste, eu tenho que lembrar o seguinte: o hold off, ele vai manter o automático do trigger esperando um tempo, ele vai dar um tempo. E esse tempo tem que ser equivalente ao tempo do meu circuito. Então, veja que o tempo do meu circuito é o tempo do LED piscando. Então, eu tenho que ver, primeiro ajustar a forma de onda para ver o tempo. Então, estou mudando aqui, estou mudando o tempo para ver minha onda quadrada. Então, estou vendo a minha onda agora. Vou congelar essa onda, vou dar um stop na aquisição. Então, parei. O que eu estou vendo aqui? Estou vendo que meu pulso leva 1, 2, 3, 4, 5 vezes 400 milissegundos, aproximadamente 2 segundos para acontecer cada subida. Então, a cada subida acontece a 2 segundos. E eu estou querendo ver o que acontece em cada subida. Então, o hold off vai fazer o sistema esperar os 2 segundos, toda vez que acontecer um trigger, ele vai esperar 2 segundos para preparar o próximo trigger. Então eu vou ajustar o hold off para, por exemplo, quase os 2 segundos que vai precisar para ele acionar. Esse ajuste do hold off, olhando aqui, ó, esse ajuste eu vou ajustar para em torno de
2 segundos, um pouco menos, o certo é um pouco menos. Então, 2, 1,8, 1,9 segundos, por exemplo. Depois eu posso fazer um ajuste fino, mas isso aqui é a maneira mais rápida. E agora, eu tenho que acionar de volta o home stop que eu deixei acionado e vou ajustar o meu tempo por divisão para ver a minha onda ou o meu transitório. Então, vamos esperar. Então, aqui estou vendo o meu transitório já com o hold off, ou seja, ainda continuo com um sinal a mais, porque eu tenho que acertar bem o hold off, o tempo tem que ser mais preciso, mas como as diferenças de tempo são muito grandes, fica muito difícil, né? Veja, eu já estou na escala de tempo de 400 nanosegundos. Então, se eu mexer no hold off, olha o quanto que ele altera. Veja que ele está alterando aqui, ó. Eu tenho que girar muito o controle para ter algum efeito, né? Esse ajuste vai tirar esse traço em zero que de vez em quando aparece aqui. Mas isso não me atrapalha mais, porque esse traço está aparecendo ocasionalmente. Eu estou conseguindo ver o meu sinal e analisá-lo, mesmo com algumas aparições. Note que, quando eu desligar o meu circuito, agora já não aparece mais nada. Então o automático está funcionando, o osciloscópio está mostrando que não existe sinal e o circuito está desligado, está correto. Quando eu coloco o sinal, então o hold off me ajuda a controlar o acionamento automático da varredura. Se eu desligar o hold off ou colocar no valor mínimo, set to mínimo, é como se eu não tivesse o hold off acionado e, portanto, eu tenho um pequeno problema para observar o sinal, porque o automático está acionando antes. Com a tela limpa, eu tenho as informações do canal 1, eu estou vendo que o canal 1 está com a limite de banda ligada, eu tenho o canal 2, a tensão por divisão, eu tenho o tempo por divisão, tenho o trigger pelo canal 1, borda de subida, 4 volts a posição do trigger. E mais algumas informações. E tenho também uma opção curiosa nesse osciloscópio. Então eu vou olhar aqui a fama de onda. E agora eu vou acionar essa lentezinha aqui. Então quando acionei a lentezinha, ó, soltei a lente, acionei a lente. Aqui eu estou vendo a onda inteira. Veja que aqui eu estou vendo toda a minha onda repetida aqui embaixo. À medida que eu vou mexendo no ajuste da escala horizontal, é como se eu estivesse fazendo uma ampliação do detalhe. Então eu estou vendo a ampliação do detalhe do ruído. E eu posso movimentar, eu posso ver, movimentar. Então eu posso capturar uma onda mais detalhada. Vou tirar a lupa. Já vou olhar o detalhe aqui. Agora eu vou colocar a lupa e agora eu vou detalhar mais ainda. Então, eu estou vendo com mais detalhes o meu sinal e ainda posso viajar pelo sinal para olhar os detalhes com melhor opção. E isso pode ser também no vertical. Então, estou olhando aqui com mais detalhes. É como se eu estivesse ampliando a onda.
E assim cobrimos de uma forma mais prática as possibilidades e alguns ajustes básicos do osciloscópio e o que a gente pode fazer para analisar o sinal. Existem osciloscópios com variadas capacidades de te mostrar melhor as coisas. Tudo depende da sua escolha e necessidade, mas o básico de todo osciloscópio é isso que nós vimos até agora. A maioria dos osciloscópios tem essas possibilidades. E lembrar uma coisa muito importante: a instrumentação, não importa se seja osciloscópio, analisador ou qualquer coisa, ela é um auxiliar, ela é uma ferramenta poderosa, desde que você tenha o conhecimento prévio ou o domínio teórico daquilo que você está fazendo. A instrumentação sem esse domínio teórico, ela não serve para muita coisa. Você apenas vê alguma coisa, mas compreender o que está acontecendo, entender e realmente retirar alguma coisa útil é mais difícil. Portanto, duas coisas importantes: domínio teórico do que você está lidando e o conhecimento de como funciona o seu instrumento de medida. O processo de como ele faz para funcionar é muito importante para entender o que se vê na tela.